Olá, pessoal, boa noite. Esperar o pessoal entrar para darmos início a mais uma noite de estudos. Friozinho que tá hoje, gostosinho. E olha que eu não gosto de frio, hein? Acho que assim tá melhor. Olá, boa noite. Vamos sendo todos muito bem-vindos. O pessoal vai chegando. Hoje deu uma esfriadinha, né? Então vamos aquecer o nosso coração com as palavras de Jesus. Boa noite, Maria, minha amiga, seja bem-vinda. E quem mais está chegando? Turma, enquanto o pessoal vai dando boa noite, eu vou dando uns recadinhos. Boa noite, Deis, nossa lindona lá do nosso bazar. Boa noite, Deilda, minha amiga linda. Boa noite, Estherzinha. Boa noite, Adriana Cardoso, seja bem-vinda, Adriana. Boa noite, Elaine, seja bem-vinda. Que gostoso. Boa noite, Carlinha. Seja bem-vinda. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem aí? Agora que eu esqueci de perguntar. Acho que tá tudo bem, né? Eu tô falando muito baixo. Me digam aí se tá tudo bem, se vocês estão me ouvindo bem. E que mais? Pessoal, vamos dando uns recadinhos aqui da nossa casa, tá? Então, nossa casa está fechada para os atendimentos presenciais, pois nós estamos fazendo a nossa mudança. Estamos de mudança. Nossa casa vai permanecer na mesma rua, só que no número 431. Então, vamos permanecer na rua Roque de Mingo, porém no número 431. E aí, por conta da mudança, nós não estamos tendo atendimento presencial de passe e palestra, mas estamos com o nosso bazar aberto todos os dias, das 13h30 às 17 horas. E neste sábado e domingo agora, dia 11 e 12, nós vamos ter um super bazar. Estamos liquidando tudo, pessoal, tudo, tudo, tudo. Tudo com preço bem baratinho. Então, quem puder ir lá no nosso bazar ajudar a divulgar aí, a gente agradece do fundo do coração, certo? Deixa eu ver quem mais que deu oi aqui. Vamos ver. A Valquíria, boa noite, Valquíria, seja bem-vinda. Deilda diz que tá ótimo, a Adriana também. Boa noite, Rita. Obrigado, meninas. Boa noite, Décio, Rosana, todos aí. Maria já pedindo as vibrações. Carlinha diz que tá tudo bem, Rita Melino. Elza, boa noite, minha querida. Eric Meire, boa noite, sejam bem-vindos. Airan, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Zilma Bonfim, boa noite, seja bem-vinda. Elaine também pedindo vibrações. Adailton Castro, seja bem-vinda, Adailton. Carla pedindo vibrações, Ilma também. Pessoal, que hoje é a primeira vez, né, que tá vendo o pessoal escrever nos comentários as vibrações, é que nós temos a lista de vibrações para encarnados, desencarnados e para os bichinhos de estimação. Então, quem quiser pode colocar os nomes aí direitinho para as vibrações, identificando se é encarnado, se é desencarnado ou se é para a lista dos bichinhos de estimação para a gente colocar na oração, tá? Aqui nas vibrações. Podem mandar à vontade. Durante a live, se acharem, né, que devem, podem compartilhar, mandar estrelinha, coraçãozinho, aí tudo que vocês quiserem, tá bom? Boa noite, professora Edinalva. Harmonia e esperança para toda a humanidade. Com certeza, professora, que assim seja. Um beijo para dona Tina. Seja bem-vinda também, dona Tina.
Hoje nós vamos estudar um trechinho do Evangelho de Lucas. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais algum recadinho. Ah, e a água, pessoal, que a minha tá aqui longinho de mim, mas tá aqui. Peguem uma garrafinha de água, um jarro de água, um copo com água, o que preferirem, tá? Durante a live, depois nas vibrações, no passe que a gente faz aqui à distância, os nossos amigos espirituais deixam na nossa água o remédio, tudo aquilo que a gente necessita. Então, separem a aguinha de vocês aí, não se esqueçam. E hoje também, para quem quiser acompanhar a leitura com o livro, né? Esse livrinho aqui, Pão Nosso, é o capítulo 81. E quem quiser acompanhar com a Bíblia, né, com o Evangelho lá no Novo Testamento, o estudo de hoje está em Lucas, capítulo 23, versículo 43. Certo? Deixa eu ver se tem mais recadinhos. Não, já falei. Ah, pessoal, tem mais um também. O nosso bazar ele está aberto, né? Conforme eu falei, de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas. Tudo a R$1, tá? Tudo na liquidação. Estamos liquidando tudo por conta da mudança, tá, pessoal? Ah, tem. E o trabalho da cesta básica também não parou, viu? Quem quiser ajudar a gente com as coisinhas da cesta básica, quem tiver agora, a gente entra na época de Natal, a gente começa a limpar os guarda-roupa, né? Roupa que não serve mais, utensílio doméstico que não serve mais. Podem mandar tudo lá para nossa casa que a gente aceita, viu? Tá bom? Nos ajudem. Esperar, falta mais 2 minutinhos para a gente começar o estudo de hoje. Deixa eu lembrar se tem mais algum recadinho. Acho que não, acho que são esses, né? Da nossa casinha. Liege, boa noite, seja bem-vinda, Liege. Bom ver você aqui na nossa live. Otília Colombo, boa noite, Otília. Seja bem-vinda. Só gente linda. É tão bom, né, pessoal? Apesar da gente não estar tendo atendimento presencial, aqui na live a gente consegue ficar um pouquinho juntinho, né? E hoje tá um friozinho. Ficar juntinho aqui para aquecer os corações. Maria mandou um coraçãozinho. A Elaine pedindo vibrações. É muito bom, né? As vibrações, a gente pedir em favor das pessoas que a gente ama. E a gente deve pedir em favor das que a gente não ama também, né? Bora colocar na vibração os desafetos também, né, pessoal? Para que um dia os desafetos virem afeto, né? Perdão é muito bom, é muito bonito, né? Temos que trabalhar essa coisa dentro da gente, né? O sentimento do perdão. Não é fácil, é um dos mais difíceis da gente trabalhar. É quando a pessoa faz algo que a gente julga errado, né? É muito difícil da gente perdoar. Mas a gente tem que começar a trabalhar. E nós vamos falar hoje disso, de perdão, de arrependimento, de decisão, de transformação, né? Muito bom, muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui dando oi. A luz tá meio estouradinha, né? Mas aqui, vai. Ai, perdão, pessoal. Falta um minutinho pra gente começar o nosso estudo de hoje. Vibrações aqui, muito bem. Pessoal, falta um minutinho. Lembrando aí, né? Espirrei, lembrei de falar. Todo mundo ainda firme e forte no uso das máscaras, né, pessoal? Vamos continuar aí evitando aglomeração, fazendo tudo certinho com responsabilidade para a gente sair de uma vez dessa pandemia, né? Cuidado, os cuidados eles devem continuar. Quem não tomou a vacina tem que tomar, quem já tomou tem que ir atrás dos reforços, né? Vamos todo mundo fazendo a parte, né? Vamos fazer nossa parte aí, que Deus faz a dele. Não é verdade? É isso aí, turma. Aqui no meu relógio deu 20h30. Obrigada. Alguém mandou saúde para mim. Deixa eu ver quem foi. Que bonitinho.
A Maria. Obrigado, minha amiga. Ai, caramba. Hoje eu coloco o celular sempre num apoiozinho que eu tenho aqui. Minha filha pegou hoje para gravar uns troços dela lá e eu acabei que improvisei aqui um negocinho, ele tá meio molinho. Vamos lá, pessoal, 20h30 agora em ponto. Vamos junto fazer nossa oração para a gente começar nosso estudo, né? Nada como uma boa oração para a gente começar o estudo do Evangelho juntos. Então, agora, quem estiver vendo TV ou tiver com algum rádio ligado, alguma coisa, vamos abaixar o volume de tudo, né? Vamos sentar confortavelmente, encostadinho assim na cadeira, bem gostosinho, para a gente poder fazer a nossa oração. Vamos juntos? Então, vamos nesse instante, elevando o nosso pensamento a Deus, Criador, agradecendo a Deus por esse planeta, o nosso planeta Terra, que nos serve de morada atualmente. Vamos agradecer pelo sol, pela lua, pela chuva, pelo ar, pela água, por todos os elementos da natureza que nos permitem habitar este planeta maravilhoso. Vamos também elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso guia, e agradecer a Jesus por ser o governador do nosso planeta, por direcionar através do seu evangelho a nossa vida, por ajudar através do seu exemplo a sermos pessoas melhores. Muito obrigado, amigo, irmão Jesus. Vamos também elevando o nosso pensamento, ligando nosso pensamento à equipe espiritual da Casa do Caminho, Dr. José Maurício, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Inácio Pereira e a todos os outros espíritos amigos que nos ajudam na nossa seara. Vamos também agradecendo o nosso mentor em particular, o cuidado que tem conosco, as orientações que recebemos diariamente. Obrigado por estarem conosco a todo momento. E assim, certo da presença dos amigos espirituais, certos da permissão que Jesus nos concede nesse instante, vamos dar início a mais um estudo essa noite. Que assim seja. Que delícia, até abrir a boca. Ai, que gostoso que é fazer uma prece, rezar e levar o pensamento a Jesus, né? Quando eu fecho os olhos, que eu falo, ai, pense em Jesus, que eu penso no nosso planeta, eu tenho uma sensação até que eu tô voando, que é tão gostoso, né, pessoal? É muito gostoso fazer uma prece, muito, muito, muito bom. E assim, né, conforme a nossa prece, vamos dar início ao estudo de hoje. O estudo de hoje chama No Paraíso. O número da lição é 81. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Pessoal, Lucas foi um médico que não conheceu Jesus pessoalmente, mas Lucas foi um discípulo de Pedro e de Paulo, conheceu esses dois grandes homens, né? Pedro, discípulo direto de Jesus, e Paulo, discípulo de Jesus, mas através de Pedro. E o Lucas era um médico grego na época, que ele ajudou muito, 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 muito na divulgação do evangelho, demais. Ele teve muito contato com Maria, mãe de Jesus, com João. Então ele escreve muito sobre Maria, como ele escreve muito, como ele teve esse contato com Maria, mãe de Jesus. Maria, todo mundo sabe que quando Jesus foi crucificado, o único dos discípulos que estava lá, né, dos apóstolos, foi João, porque ele era o mais novinho. Ele conseguiu se infiltrar lá junto com as mulheres, junto com a Maria, mãe de Jesus, junto com a Maria Madalena e com as outras mulheres que acompanharam a crucificação de Jesus. Ele foi o único. Então, Lucas é o que mais relata assim sobre a crucificação de Jesus, ele e João, porque Lucas, através dos relatos de Maria, né, pôde
relatar para nós, aí deixar por escrito o que aconteceu neste dia da crucificação de Jesus. Então, esta lição de hoje que eu vou ler para vocês, Lucas está falando assim, de um momento em que Jesus estava crucificado e que um dos ladrões pede para Jesus, né, para ir para o paraíso, pede perdão ali, se redime, que é assim. E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então foi neste momento em que Jesus, que o ladrão, né, pede, o Dimas, né, pede para Jesus este perdão, pede para ir para o paraíso, e Jesus afirma que ali ele vai estar. E por que que Jesus fala que ele vai estar no paraíso? Porque naquele momento o ladrão, né, ele se redime, ele se arrepende. É um processo que acontece dentro dele, que ele tem certeza absoluta que tudo que ele tinha feito, né, até aquele momento era errado e que ele era um novo homem a partir dali. Então, a reflexão é sobre esse trechinho. Olha que lindo, né? É uma coisa para a gente pensar muito e bastante, porque nós temos a tendência de dizer que não somos merecedores, que não tem mais jeito, que já está tudo acabado mesmo, né? Então eu gosto muito desta parte do Evangelho que nos faz lembrar da misericórdia, do tamanho da misericórdia que tem Jesus por nós, do tamanho da misericórdia que Deus tem por nós. E que dá tempo sim da gente se redimir, e que está no tempo sim da gente se redimir, que Jesus vai nos acolher sim, que Jesus vai nos levantar quantas vezes a gente cair. Se a gente cair 1000 vezes, a mão de Jesus vai estar lá 1000 vezes estendida para a gente levantar. Então, pessoal, a gente tem que ter isso muito forte dentro do coração da gente, pra gente parar com essa coisa de que não vai dar certo, tá bom? Então eu vou ler a lição. Emmanuel caprichou nessa reflexão e que ela possa entrar assim profundamente no nosso coração e que a partir dessa lição possamos nos sentir animados e renovados. Vamos lá? Começa assim. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão, por meio da simpatia particular. Mas não é assim. O mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores, inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no imo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e as responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que naquele momento em diante, o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é formoso e profundo e dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro, ante a verdade, mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo o jugo é suave e o fardo é leve. Chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo acima de tudo que, com Jesus, o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora,
ingressou nas excelsitudes do paraíso. Olha que lição mais linda, gente, não é lindo? Eu fiquei apaixonada pela leitura de hoje. Por quê? O que o Emmanuel vem nos lembrar através desse trechinho, desse relato de Lucas, né? Deste momento que Jesus teve ali com o bom ladrão, que todos nós somos esse bom ladrão aí. Só tá faltando a gente ter esse despertar, a gente ter este reconhecimento. Não é tão fácil assim, porque quando a gente aceita, quando a gente descobre, né? Quando a gente escolhe se modificar, quando a gente escolhe melhorar e trilhar um novo caminho, não é fácil. É dificultoso. Por isso que ele fala que em cada cruz, né, em cada sofrimento, está ali a luz do paraíso. Por quê? Porque não é fácil a gente deixar as coisas que a gente está acostumado e habituado para trás. Não é verdade? Por quê? Mas Renata, mas o que eu tenho que deixar para trás para seguir Jesus? Um monte de coisa difícil. Uma a gente já falou aqui, né? O perdão, a mágoa, a tristeza, a raiva, o ódio que a gente sente do outro. Isso tem que deixar para trás. Não dá para carregar isso aí para o paraíso. A falta de amor, a falta de compaixão, o excesso dos bens materiais. Tudo isso nós temos que deixar para trás. Todos os excessos tem que ficar para trás. E isso é muito difícil. Por isso que a gente tem essa dificuldade. E aí, o que a gente faz? Em vez da gente lutar, né, para realmente caminhar neste caminho de luz, o que a gente faz? Então, eu não tenho mais jeito. Eu não tenho jeito, não consigo. Não, já, né? A gente tem um monte de, eu vou para um umbral mesmo, não vale a pena não melhorar, não tem jeito, não vou conseguir. Aí é que tá o nosso erro, né? Então a gente tem que lembrar desse momento. Puxa vida, se um ladrão que fez um monte de coisa errada, ele tomou essa decisão de não fazer mais, e Jesus o perdoou e o aceitou no paraíso, tá na hora também da gente se esforçar, deixar essas coisas para trás, para a gente também entrar no paraíso. O que ele fala aqui também dessa lição, né? Que o jugo é leve. Deixa eu até ler aqui de novo, que é tão bonito, né, que ele fala aqui, ó. Desde o instante que nos rendamos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente. Vamos para outro patamar, né? Onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. E quando a gente entender isso, aceitar isso, pronto, a gente começa essa caminhada. E a gente vai se sentindo mais leve mesmo, mais leve, mais confiante. Por isso que eu falei que no começo era muito importante, né, essa lição, a gente gravar ela no coração. Para quê? Para a gente se fortalecer. Bom, tudo que eu fiz ontem, até ontem de errado, ficou lá. Hoje é um novo dia. Hoje é uma nova perspectiva, hoje é uma nova tentativa. E a gente não pode desistir de fazer essa reforma íntima, né? Tem algumas coisinhas que a gente faz que pode ajudar. Orar, pedir ajuda. Quando a gente entra em oração e meditação, que a gente fica bem quietinho, a gente começa a ouvir o nosso mentor a conversar com a gente. Renata, ai que medo, é um espírito, ele vai vir falar com a gente? Vai, mas não precisa ter medo, porque eles vêm de uma forma tão suave. Aí de repente você tá ali naquele momento de desespero, você começa a fazer sua oração, você silencia ali um pouquinho sua mente, de repente parece que brota dentro da cabeça da gente a solução, a resposta, o alívio. O que é isso? É Deus trabalhando na nossa vida. Ou a gente vai orar, vai pedir, tá naquele momento de aflição, querendo sair daquele momento, né? Viver um momento melhor e não ver solução e vai dando tudo errado. De repente aparece uma pessoa na sua vida, na sua frente, um amigo, uma amizade, uma pessoa, algum familiar, alguém que muda o rumo da sua vida.
que vem, que te fala uma palavra, que te ajuda a realizar alguma coisa, e você fala, Deus trabalhando na minha vida. Só que se você não tiver feito a sua parte, essa pessoa vai chegar para te ajudar, você não vai escutar. O mentor vai tentar falar com você, você não vai ouvir, né? Não vai ter essa clareza nas ideias. Por quê? Porque você não está fazendo a sua parte. Então, o paraíso não é externo, não é eu ficar aqui falando de Jesus ou ficar fingindo as coisas. Isso não é. É aqui dentro de mim. É quando eu começo a olhar para dentro de mim, a pensar dentro de mim, a orar, a pedir a Jesus, a analisar as minhas atitudes, aí eu começo a entrar no paraíso. O paraíso está dentro da gente, né? E aí, o sofrimento, as amarguras da vida, elas fazem parte e servem para nos ensinar. Não é fácil, turma. Eu sempre digo que o espiritismo, ele é muito rico, muito maravilhoso. Para mim é uma das atualmente a doutrina mais completa, né, que faz mais sentido para mim, mas que é uma das mais difíceis também. Por quê? Porque ela traz esse pensamento de que é essa autorregeneração, igual ele fala aqui nesse capítulo. A regeneração só depende de mim, né? E a gente às vezes vê em outros lugares, né? Ah, não, se você rezar, se você fizer, vai acontecer as coisas na sua vida, parece que é sem esforço nenhum, né? Mas não é. Exige muito esforço e não é fácil. Agora, não é porque não é fácil que a gente vai desistir, né, pessoal? Por quê que eu digo isso? Baseado na lição de hoje, né? O ladrão estava ali, tinha feito um monte de coisa errada, estava crucificado do lado de Jesus. Pensemos nós que não deve ser muito fácil ser crucificado, né, pessoal? Bem dolorido, bem triste. E mesmo em meio àquela tristeza, ele teve esta luz. E nós que não estamos crucificados, que estamos aqui, né, com a saúde aí quase que perfeita, né? Que eu sei que todo mundo tem um probleminha ou outro, mas todo mundo quase que a saúde aí perfeita, que temos essa oportunidade, esse acesso à palavra de Jesus, precisamos também ter essa fé, ter essa confiança que esse irmão teve lá na cruz, sofrendo. Tá bom? Não vamos precisar ir para a cruz, não, né, gente? Vamos agora despertar. Muitas coisas, só para a gente finalizar, a gente já despertou, né, pessoal? A gente já entende que não é certo a gente agredir o nosso irmão, que não é certo a gente fingir que não vê que as pessoas estão com problema, que não é certo a gente esbanjar os bens materiais, né? Então, essas coisinhas a gente já vai aprendendo, isso já é um grande passo. E outro passo que a gente tem que ir aí, conforme a gente já falou hoje aqui bastante, né? Só para finalizar, é a gente ir trabalhando esse interior nosso, né? Procurando controlar os nossos impulsos, procurando orar mais, meditar mais, estudar mais a palavra do Cristo, reavaliar a nossa vida todos os dias e todos os dias buscar uma nova atitude, certo? Porque, como disse Jesus, né, quando a gente, como Emmanuel também fala aqui, quando a gente conseguir chegar, ter essa clareza, nós vamos chegar a este outro nível, onde o jugo é leve, né? E o fardo é leve e o jugo, olha aí, eu já usando as palavras erradas, vou até pegar aqui de novo. Onde o jugo é suave e o fardo é leve. Então vamos buscar esse jugo suave e esse fardo leve dentro de nós mesmos, né? Errou, fazer o quê? Vamos se perdoar. O irmão errou com a gente? Vamos tentar perdoar ele também, né? Vamos começar esse processo, certo? E aí, pessoal, eu já vou encerrar o estudo para a gente fazer hoje o nosso tratamento espiritual, fazermos as nossas vibrações. Foi muito bom falar um pouquinho desse evangelho de hoje. Eu espero aí ter levado um pouquinho de ânimo, um pouquinho de coragem para a gente continuar aí a nossa luta da reforma íntima, da regeneração, né? Então, que podemos sempre ter isso em mente. Se o ladrão lá crucificado na dor, tinha feito um monte de coisa errada, se redimiu e teve este perdão de Jesus e foi, né, subiu aos céus, né, com Jesus, foi com Jesus para o paraíso, nós também podemos e devemos, certo? Então, nesse instante,
Vamos aí também se ajeitar aí na cadeirinha e vamos, pessoal, fazer a vibração, né? Lembrando que a vibração é aquele momento em que a gente doa tudo. Quando eu tô falando aqui, tá saindo energia da minha boca. Quando eu estou pensando, está saindo energia do meu ser, né? Então nós somos esses seres de luz, de energia. Então vamos canalizar essa energia aí para alguns lugares necessitados juntos, né? Então vamos nesse instante acalmar o nosso coração, serenar o nosso pensamento e vamos juntos aqui construir um coração muito grande. E esse coração ele é constituído de muitas flores e cada um de nós vamos colocar flores que representam as vibrações, né? Flores, na verdade, que estão imantadas com as nossas vibrações de amor, de saúde, de fraternidade, de perdão, de caridade, de força, de fé, de determinação. E assim nós vamos enchendo esse coração com essas vibrações em forma de flores. Podem ser rosas, lírios, margaridas, todas as flores, cada um coloque aí as suas flores preferidas. E vamos continuar imantando elas com vibrações dos nossos melhores sentimentos. E agora que temos esse lindo coração de vibrações constituído, vamos levar ele pelo nosso planeta Terra, aos nossos irmãos que não possuem um lar, que se encontram nas ruas, aos nossos jovens, às nossas crianças, aos nossos idosos, que muitas vezes estão abandonados dentro do seu próprio lar, ou em asilos, ou em orfanatos, ou em casa de repousos, ou em clínicas de recuperação, que todos recebam essas vibrações de muito amor. Vamos vibrar pelos irmãos desencarnados que estão em sofrimento. Vamos vibrar pelas crianças que estão chegando no planeta Terra, que estão iniciando uma nova reencarnação, que elas recebam essa vibração de muito amor. Vamos vibrar por aquelas pessoas que nós julgamos ser nossas inimigas, que nós ainda não temos um bom diálogo, pode ser nossos colegas de trabalho, familiares. Vamos vibrar por cada um deles muito amor. Vibremos também pelas casas de oração, pelos trabalhadores do bem, pela expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação de todas as religiões. Vibremos pela nossa casa, pelo nosso lar que muito nos acolhe. Vibremos por todos os nomes colocados na live na noite de hoje. E com a permissão de Jesus, vamos vibrando por nós mesmos. E nesse instante em que vibramos por nós mesmos, vamos pedir humildemente que a equipe espiritual que vem em nosso socorro, que possam aplicar em nós um passe, que possamos sentir cair do céu flocos de energia vital, que possamos sentir os nossos pensamentos mais serenos, mais tranquilos, que possamos sentir alívio das nossas dores, que possamos nos sentir fortes e revigorados, que todos os nossos centros de força sejam reorganizados nesse instante. Pedimos também que esses amigos espirituais que acabaram de nos aplicar esse passe, essa harmonização, que eles possam também deixar na nossa água todo o fluido em que necessitamos, calmantes, remédios, tudo aquilo que seja necessário. E assim vamos agradecendo pelo tratamento recebido, pela energia, pelos fluidos. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Vamos agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, pela nossa saúde, pelo nosso lar, pelo nosso alimento. Vamos agradecendo pela oportunidade de juntos estarmos realizando algumas tarefas em nome do Cristo.
E assim, com muito amor e com muita alegria, vamos encerrar o estudo de hoje e já pedindo permissão para na quinta-feira estarmos juntos novamente. Que assim seja. Ô, coisa boa que é rezar. Ai, que delícia. Deixa eu dar um oizinho aqui para vocês. Oi, Ale! Cadê? O último que eu vi aqui foi o Ale. Oi, Ale, tudo bem, Lele, meu amigo? Tô com saudade de você. Deis, que lindo! Amei esse coraçãozinho. A Sueli Valeriano, minha aluna, minha amiga linda, que bom ter você aqui. Elizabeth, boa noite. Maria, coraçãozinho, linda. Léo pedindo vibrações, boa noite, Léo. Angelina, boa noite, vibrações. Valquíria, Elaine, Totti, Alzira, Olinda. Liege, o Ale, a Elaine. Vamos ver quem mais que eu falei. Falei Caléu, Angelina, Valquíria, Totti, Alzira, Olinda, Elaine. Vamos ver quem mais. Eric, Meire, Otília, Edinalva, Airã. Muito bom. Pessoal, muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui juntinho comigo hoje, que é esse o ânimo, né, que dá na gente de estudar, porque a gente tá aqui junto, que se todo mundo, se a gente não tivesse aqui junto, duvido, ninguém ia estudar nada de evangelho, né? Então, eu sou muito grata da presença de vocês aqui, que a gente dá força um para o outro, né, para estudar e para estarmos juntinhos aí vencendo a cada batalha, tá bom? Um beijo no coração, Jesus abençoe. Ah, os últimos que entraram aqui. SJT Adesivos, obrigado. Alzira, obrigado. Léo, obrigada. Um beijo, pessoal, no coração de todos vocês. Que Jesus abençoe a todos. Ai, Elza. Ai, consegui ler. Vamos vibrar, Elza. Ô, Elza, até eu que gosto de calor andei também, viu, minha amiga? Passando mal de calor não tá fácil, não. Vamos vibrar, minha amiga. A Liege, Cibele, um beijo, Cibele. Bom ter você aqui. Um beijo, viu, pessoal? Jesus abençoe. Se Deus quiser, estaremos juntos aí logo mais, tá bom?